maior parte do tempo a isto. Muito boa noite, estamos aqui em mais uma noite especial informação do Alfena Global. Estamos a ouvir os candidatos à Assembleia de Freguesia de Alfena, a conhecer as suas propostas. Hoje o nosso convidado é o candidato do Partido Socialista, Luís Miguel Caetano. Ele então que nasceu em Alfena em 1978, foi também em Alfena que cresceu e que vive. É casado, tem 2 filhas, é empresário na área do retalho, está ligado ao associativismo da freguesia e é deputado na Assembleia de Freguesia desde 2017. É então o primeiro candidato à Assembleia de Freguesia de Alfena pelo Partido Socialista. Boa noite, Miguel. Boa noite. Obrigada por estar aqui connosco e, no fundo, esclarecer os alfenenses ou dar a conhecer um bocadinho melhor o programa a que se propõe caso seja eleito no próximo domingo. Boa noite. Antes de mais, queria agradecer o convite e, de facto, o que se está a fazer é a democracia, dar a voz a todos, para as pessoas, de alguma forma, tentarem perceber melhor o que é que nós nos propomos a fazer para a freguesia. Portanto, o meu obrigado e um cumprimento muito especial a todos os alfenenses que nos estão a assistir. Já sabe, vamos conversar durante 30 minutos com o candidato. Os últimos 10 são reservados a questões que possam surgir, esclarecimentos em relação ao programa eleitoral ou alguma questão que queiram ver esclarecida relacionada com a freguesia. Luís, vamos então partir para este programa que já foi distribuído pelos alfenenses, mas estamos a falar de um programa extenso. Pedia-lhe que para já, e vamos começar por aí, traçasse aquelas que são as 3 prioridades do Partido Socialista. Para nós as prioridades quase que poderia repetir, não é? Porque para nós esta candidatura é feita de pessoas e para pessoas, portanto para nós a prioridade serão as pessoas. Nós temos muita vontade, de facto, de chegar às pessoas mais necessitadas e, de facto, perceber aquelas pessoas que ao longo do tempo, precisam de mais ajuda. Não é? Temos também a Nacional 105, que tão falada, o Nó de Lombelho e o Pórtico da A41. Portanto, estas três propostas que nós temos aqui, portanto, sabemos todos que não é da competência da Junta, nem da Câmara, mas de facto estamos bastante empenhados em unirmos esforços para conseguirmos tirar este constrangimento que temos no trânsito em Alfena. Neste processo já foi feita alguma coisa em termos de junta de freguesia. Eu, enquanto oposição, também pertencia a uma comissão de trabalho que se criou, mas depois a pandemia de alguma forma veio para atrasar esse processo. Em termos municipais também foi feita uma comissão, portanto, isto não está esquecido, acho que não sendo a nossa presença, mas também para nós é uma prioridade e estaremos empenhados para de facto conseguirmos travar esta luta. Outra parte social em que de facto temos que nos unir em torno das associações e das coletividades e com elas trabalharmos em prol de todos, porque isto pós-pandemia será muito complicado o regresso à normalidade e acho que só com a união de todos, de facto, ao fim e ao cabo o que nós queremos transmitir é que é uma candidatura em que nós, no dia a seguir às eleições, eu serei presidente para toda a gente e em que queremos trabalhar com toda a gente. É isso que eu quero que os alfenenses percebam, que todos eles podem ter uma voz ativa e participativa naquilo que será o destino da nossa freguesia. Vamos falar desta questão que já falamos aqui, das portagens na A41. Tem sido um tema recorrente, já vamos na terceira entrevista e tem sido um tema efetivamente recorrente.
E no fundo aqui o que dizem é que é um bocadinho, ainda não foi retirado por falta de vontade política do próprio Partido Socialista. Eu não digo que não seja não é esse o problema, né? Porque isto é que a vontade política existe de retirar, porque acho que qualquer político gostaria de não ter este constrangimento com a população. Eu acho que aqui o que faz falta de facto é percebermos que isto são umas parcerias, portanto, e de facto há aqui uns contratos que é muito difícil de dar portanto, só o Governo Central é que envolvido nisto conseguiria resolver o problema. Isto não quer dizer que nós, enquanto população, não podemos reivindicar e, se for preciso, partimos para uma luta sem agressão, sem qualquer tipo de ameaça, mas há formas de levar isto ao Parlamento e, pelo menos, ser discutido e fazer com que tentemos, seja possível, isso. Portanto, mas é um processo que isto não pode ser uma promessa, portanto, seria uma ilusão que eu gostaria de fazer aos alfenenses, mas, de facto, isto pode ser, queremos unir esforços, mas isto tem que ser mesmo muito importante, isto tem que ser não pode ser portanto, não pode ser um movimento partidário que pode liderar isto. Tem que ser um grupo de pessoas de todos os quadrantes. Só assim é que de facto é possível, e mesmo em termos de conselho, porque isto de facto há aqui uma necessidade em que não era só a Alfena que ficava a ganhar com isto, mas todo o Conselho de Valongo, até porque o nó de Lombelho também trazeria ali uma liberdade muito maior ao centro do Valongo. Vamos explorar essa questão do nó de Lombelho. Que vantagens é que isso ia trazer para a freguesia em concreto? Em termos portanto, para já haveria a parte de cima da cidade, não é? Onde de facto ali em termos de acessos é muito reduzido. Depois aquele trânsito que passa para Valongo, não é? E que passa pela Igreja Matriz e que sobe onde era antigamente o Centro de Saúde e pelo cemitério, portanto isso acabaria por não aparecer. E os caminhões também que irão para Valongo também podiam sair pela Quinta da Lousa, portanto, e eu acho que Valongo, até a cidade de Valongo, também ganharia bastante com esse nó. Nós, alfenenses, retirava ali uma parte do trânsito que nos atravessa só e congestiona ali as nossas ruas interiores, ao fim e ao cabo. Também passam na parte mais interior da cidade, o que obstrói ali um bocado a circulação. Uhum. Falamos aqui de portagens que obrigam muitos dos caminhões a atravessar Sim. uma outra área muito problemática e que o Luís já falou aqui hoje, que é a Nacional 105. Já se fizeram comissões, mas a verdade é que a população continua a sofrer com este problema, com o problema na 105. Sim, e a 105 lá é outro problema que vai esbarrar nisto que nós estamos aqui a falar, que de facto aqui é muito complicado conseguirmos. Mas já acho que tinha que se requalificar pelo menos a rua numa fase inicial, que seria fundamental, e tratar da parte pedonal, que de facto é quase impossível circular naquela rua. Portanto, e mesmo criar mais passadeiras para facilitar, não havendo a possibilidade numa fase inicial de retirar o trânsito de pesados, isso só seria retirado se de facto tivéssemos a retirada do pórtico, não é? Porque aí os caminhões tinham por onde passar e não tinham que passar no interior da cidade. Temos que criar condições, pelo menos, para atrasar em termos de velocidade aquilo que está a acontecer na Nacional, porque de facto ali os caminhões passam uma velocidade enorme, os carros também, portanto, eu acho que se não conseguirmos de facto, porque não vale a pena resolver o problema da Nacional só com a retirada do porto, porque ela de facto está muito degradada, porque há aqui um tráfego intenso de caminhões. Portanto, acho que numa fase inicial, se conseguíssemos pressionar para termos uma rua de facto em condições, mas criar ali pontos para travar a velocidade do trânsito e criar passadeiras para as pessoas poderem atravessar com mais segurança e nas zonas que for possível criar passeios, como é óbvio, aumentá-los ou fazer passeios novos para ser mais fácil as pessoas circularem. Mas a 105 não será o único problema a nível de arruamentos na freguesia de Alfena? Não. Depois há os arruamentos interiores, que de facto não é da competência da Câmara, da Junta, é da competência da Câmara, e há uma série de lacunas em algumas das ruas. E, de facto, nós, neste tempo que andamos de campanha, e temos feito um levantamento enorme de todas as ruas e todos os passeios que, de facto, são necessários arranjar, e passa por nós, enquanto Junta, fazer essa pressão junto à Câmara para resolver esse problema. Portanto, isso para nós é uma prioridade,
Isto aqui, às vezes as pessoas dizem que sendo do mesmo partido iremos não pressionar, portanto, eu sou um candidato do Partido Socialista, mas antes de ser socialista eu sou alfenense, portanto, irei lutar pelos interesses alfenenses e isso será uma luta que eu irei ter com a Câmara e estou convencido que havendo uma boa relação, uma forma transparente de comunicar, portanto, acho que será fácil que os alfenenses comecem a ter umas ruas melhores, portanto, e as ruas secundárias, interiores, por assim dizer, ter melhores condições. Porque, de facto, o que acontece muitas vezes também, as ruas estão boas. O problema é que depois, quando passa o gás, portanto, tem que haver aqui uma articulação muito grande entre as várias entidades para que isso depois não aconteça. Portanto, há outras situações, há aqui pontos que portanto, quem vai para a Nossa Senhora do Amparo, há ali uma zona inacabada, mas isso já não é um problema que ultrapassa a Campo, foi uma empresa que falhou, portanto, há aqui algumas coisas que às vezes também não é da culpa da Câmara ou da Junta, mas muitas vezes são coisas que acontecem, como é o caso ali que foi uma empresa que faliu, portanto agora tem que haver um concurso novo, portanto há aqui, e às vezes a população, eu percebo que eu também também vivo cá e também tenho sempre pressa para os problemas estar resolvidos, mas há de facto às vezes coisas que também fazem com que as coisas pareçam mais demoradas, mas acho que há aqui um empenho muito grande da nossa parte e o partido sabe isso. Pronto, e a Câmara sabe, e o Sr. Presidente também sabe que para nós é uma prioridade, é os alfenenses e todos os alfenenses, o bem-estar deles. Há um bocadinho também falou que uma das prioridades eram as pessoas mais necessitadas. Vamos concretizar um bocadinho mais o que é que está pensado? Estamos a falar concretamente de quê? Aqui, nós queremos, há aqui um problema que nos preocupa muito, que é as pessoas que não pedem ajuda. Portanto, aquelas pessoas que estão sinalizadas, que têm ajuda, muitas vezes até pedem ajuda em duplicado, isso também há queixas da população, portanto temos que tentar de alguma forma criar aqui isto mais transparente, mas isto também só é possível se houver uma interligação entre todos, portanto entre as EPSS, entre as várias associações e coletividades, para de facto as coisas não se duplicarem. A nossa preocupação de facto é essas pessoas que não pedem ajuda, portanto, e aí para nós é fundamental, é uma boa relação com todo o que é associativismo e coletividades e com as escolas. Porque eles é que trabalham com os miúdos, ou com as pessoas, ou mesmo os idosos, e entre eles podem dizer que estão sozinhos, ou que sofrem algum tipo de violência. Portanto, isso tem que haver aqui uma ligação muito grande. Portanto, e todas essas coletividades, associações e a própria escola têm que perceber que da nossa parte há aqui uma solução. Muitas das vezes é difícil ajudar porque não entra no circuito, não é? Mas isso para nós é que é uma preocupação, porque é isso que está escondido e quando não pedem ajuda, para nós isso isto só conseguimos se de facto trabalharmos em conjunto. Portanto, e nossa proposta passa por, após as eleições, e aí é um compromisso meu, será reunir com tudo que existe em termos de associações e coletividades. De todas as áreas. De todas as áreas, sim, não tudo, porque no karaté, no balé, na dança, no hóquei patins, na patinagem, portanto, há ali sinais que os professores às vezes conseguem detectar, portanto, e aqui acho que isso é fundamental, até porque não é só o abandono, é a violência, há uma série de coisas que o cyberbullying, portanto, há aqui muitas coisas que temos de estar atentos e nós não vamos conseguir estar atentos a tudo. Portanto, e vocês aí, enquanto parceiros da Junta, são fundamentais nessa para tentar perceber e sinalizar alguns casos e depois trabalhar esses casos portanto, tem que ser em off, como eu costumo dizer, porque estamos a falar de pessoas e não podemos de qualquer forma expor essas pessoas, né? Porque elas expostas já estão elas no seu interior e não podemos de facto fazer disso uma bandeira, porque não é esse o que nós queremos, de facto é isso. Portanto, a nossa preocupação com as pessoas está aí, portanto, claro que isto alarga naquilo que falámos há um bocado, é os passeios que têm problemas para as pessoas de idade, é os passeios que têm as pessoas com cadeiras de rodas, portanto, o que nós tentamos é transmitir que a nossa preocupação, de facto, nada é mais importante do que, de facto, que as pessoas se sintam à vontade e que gostem de viver em Alfena e que consigam andar em Alfena à vontade. Já que estamos a falar da área social, aproveitava então para explorar aqui um outro ponto do programa, que está relacionado então com o apoio à população sénior e que fala então do reforço no combate ao isolamento e à exclusão social. Já está alguma coisa pensada em concreto? Temos algumas coisas pensadas, não é? Agora, temos é que nos adaptar e de alguma forma pegar em todos e começarmos a trabalhar em conjunto.
Eu acho que aqui há uma série de coisas que tiveram que parar, não é, por causa da pandemia. Isto terá que ser tudo retomado. Portanto, a população sénior tem que perceber que tem que ser ativa. Portanto, e é aí que nós queremos, de facto, há aqui uma série de coisas que eu acho que agora estarem aqui a elencá-las, que se calhar vamos deixar algumas para trás e pode às vezes criar alguma confusão às pessoas, mas acho que de facto passa muito por aí, é pegar naquilo que existe, exponenciar o que temos de bom, que está a ser feito na plataforma, na AVA, a própria Câmara Municipal tem um projeto enorme em termos de séniores ativos, portanto, e é pegar nisso, mas isso só se consegue de facto criar aqui uma rede. Uma sinergia, não é? É isso, de facto é isso que nós queremos, portanto, é pegar no que existe e de facto transportar isso para depois entre todos trabalharmos. Portanto, as pessoas têm que perceber, os alfanenses têm que perceber, eu costumo dizer que nós queremos chegar aqui à junta e nós não vamos acabar com nada. Portanto, se há qualquer tipo de ilusão que ou a escola sénior ou a plataforma, ou tudo que existe para nós é para manter. O que nós queremos de facto é pegar, e daí o nosso slogan é fazer de forma diferente. Portanto, o que nós queremos é aquilo que estiver bem feito, aquilo que foi bem feito, está bom. O que nós queremos é naquilo que achamos que pode ser melhor, ou naquilo que podemos melhorar, é isso que nós queremos fazer. Portanto, o que eu quero chegar é o que eu digo às vezes às pessoas na rua. Quando elas têm um monte de queixas ou dos passeios, o que eu quero é daqui a 4 anos passar à sua porta e você não ter essa queixa. Portanto, e passa-se isto em todo. Pode ser. Mas passa pelo menos aquela queixa que a pessoa tinha, nós resolvermos. Percebes? Portanto, é isso mesmo que nós queremos transmitir a todos, é que de facto não há qualquer tipo de... Nós não temos qualquer problema em agradecer a quem lá esteve. Portanto, nós sabemos dizer obrigado, agora chegamos com um ciclo que acabou e é a vez de nós tentarmos de alguma forma fazer diferente. É mesmo esta a nossa vontade, portanto não nos vão ouvir, nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para de facto trabalhar. No dia a seguir, os que apoiaram os outros candidatos, eu vou ser presidente deles na mesma e conto com eles na mesma para trabalhar. Portanto, da nossa parte é muito nesta vontade que nós estamos. Já falamos aqui de estradas, de ação social. Vamos entrar aqui naquilo que são um bocadinho as competências da Junta de Freguesia e daquilo que são as vossas propostas, que têm a ver aqui com reorganizar de forma mais eficiente o cemitério e juntamos aqui nesta também requalificar o edifício da Casa Mortuária. Acha que nesta altura a gestão do cemitério que não é eficiente? Não, a gestão, nós o que queremos é, no cemitério, por exemplo, há zonas em que faz falta pontos de água. As pessoas têm que vir de uma parte do cemitério lá de baixo, ficar para cima para ir buscar água. Portanto, são coisas simples. Eu acho que às vezes não se perde tempo a simplificar aquilo que é, e é barato. Portanto, são pequenas coisas que nós podemos de alguma forma fazer. É criar mais pontos de água, criar mais pontos para as pessoas depositar o lixo, ter mais vassouras, portanto, depois há ali vassouras que... Portanto, tentar que aquilo de alguma forma esteja sempre mais organizado. Há o problema agora do vandalismo, que tem sido um problema, e não só cá, mas é o que nos vai agora aparecendo com esta sociedade que está a ficar assim um bocado complicada. Em relação à Casa Mortuária, acho que de facto chegou a hora de não dar só, não é só lavar a cara como se tem feito, portanto tem que se reorganizar. Sei que puseram lá um ar-condicionado, mas não chega, para nós não chega. De facto, queremos que seja completamente nova. Ela, para nós, irá ser um edifício, irá-se manter em termos de exterior, portanto, não pode haver uma ampliação, mas em termos interiores, queremos, de facto, requalificá-lo. Quando é requalificar, é mudá-lo. Mudá-lo e criar ali uma forma mais condigna de termos lá a velar os nossos. Portanto, será uma intervenção profunda, não é? Sim. Aquilo que se pretende. Já que estamos a falar em obras, vamos entrar numa outra, que é o edifício da Junta de Freguesia, que é, pelo menos nos compromissos elencados, é das primeiras a surgir. E para nós também é uma prioridade, mas para nós as pessoas estão à frente, eu não poderia falar no edifício da Junta sem primeiro falar das pessoas, que para nós a preocupação de facto... Tem que falar das pessoas que lá trabalham, não é? Sim, não, isso já lá vamos. Não, e quando digo as pessoas, digo a freguesia, porque... E das pessoas que lá vão. Sim. Mas aqui, para nós a Junta será, sem dúvida, uma das nossas prioridades em termos de obra. Portanto, tem que haver aqui um esforço muito grande em termos de investimento. Portanto, a Junta, nós em termos de quadro de pessoal da Junta, temos pessoas completamente competentes, portanto, temos pessoas que conseguem fazer um trabalho como têm feito em termos administrativo
muito bom, nós não temos qualquer tipo de problema com nenhum dos funcionários, portanto, a gente conhece há muitos anos, vivemos todos em Alfena, portanto, há aqui uma relação de muita proximidade, portanto, não há aqui qualquer tipo de problema e será fácil de trabalhar com todos. Agora, de facto, não têm condições para trabalhar. E notou-se agora na pandemia que, de facto, queria-se criar os circuitos, queria-se cumprir com os afastamentos e aquilo era quase impossível, não é? Portanto, o que nós queremos, de facto, é criar uma junta que seja de pouca manutenção. Portanto, é um cuidado que nós queremos ter também. Não queremos que se faça uma junta ou que se crie um projeto que depois nos traga um custo elevadíssimo em termos de manutenção, que às vezes comete este tipo de erro. Em termos de arquitetura, as coisas até ficam muito bonitas, mas depois há aqui uma parte fica dispendiosa. Portanto, e eu, como também para mim penso assim, acho que porque depois é um custo fixo aquilo, portanto, é um dinheiro que deixa depois ser possível investir naquilo que são as prioridades, que é as pessoas, não é? Portanto, a junta será de facto também uma prioridade, como é óbvio, até porque temos que dar dignidade a quem lá trabalha, principalmente, e a quem necessita dos serviços da junta e onde podem se deslocar e estarem completamente à vontade, porque ali de facto na junta até a porta é pequena, não é? Portanto, há uma dificuldade enorme e isso, como é óbvio, é uma das prioridades, sem dúvida. E tem que ser o próximo grande edifício a fazer-se em Alfena será também a junta, porque neste momento está-se a construir uma série está-se a fazer uma série de investimentos e acho que falta-nos a junta, de facto. Portanto, temos oficina, temos um auditório que está a ser renovado em parceria com a Câmara, temos um parque a aumentar, portanto, só nos falta, de facto, quer dizer, a junta, de facto, é mesmo importante porque será a casa da democracia, não é? Portanto, temos que valorizar isso, como é óbvio. E contará com o apoio da Câmara Municipal para a construção? Eu não tenho nenhuma promessa, não vou agora, tenho a certeza absoluta que há aqui uma relação. Estamos a falar, efetivamente, Sim, de uma verba voltada e por uma junta é complicado sem a junta, temos que sem ajuda, não é? Temos que perceber isso. Agora, acho que nenhuma Câmara, e esta Câmara com certeza nos irá apoiar, porque acho que é uma mais-valia para o Conselho, não é? Portanto, isto é só possível, não é? E acho que aí as boas relações e a cordialidade entre todos, acho que aí será possível, portanto, mas é algo que eu acho que era um processo que eu não podia estar a tratar, até porque estaria-me a antecipar aquilo que não é da meu ser estar a tratar das coisas sem ser da minha competência, portanto vou esperar, como espero, não é? ser eleito Presidente da Junta e depois a partir daí há uma série de coisas que já estão feitas, não é? A Câmara também vai oferecer o projeto, não está feito, que eu saiba ainda, portanto queremos ver se chegamos a tempo de, ainda da nossa parte, dar lá estas opiniões em termos de depois da manutenção, mas estou convencido que iremos ter uma ajuda, tenho a certeza absoluta, que acho que a Câmara irá ser nossa parceira neste investimento. Outra curiosidade aqui do vosso programa é promover novas ações de arte urbana. Em que é que vocês estão a pensar? Olha, nós estamos a pensar nos murais, estamos a pensar, por exemplo, que acho que aí uns murais alusivos ao brinquedo, já se fizeram alguns, temos umas ideias para pôr em alguns lados, mas há uns lados já falámos, podemos ter autorização ou não, portanto, irá ser pela cidade. Há ali para a zona da feira, pode-se criar também, e é uma das nossas ideias, uns jardins verticais, portanto, na zona nos pilares das pontes, portanto, isto claro que requer de autorização, mas acho que é uma coisa simples. Portanto, mas o que queremos fazer é, de facto, fazer com que as pessoas, quando chegarem a Alfena, percebam que estão na terra do brinquedo. Portanto, para nós isto é fundamental, nas rotundas, em pontos cruciais da cidade, criar ali uma dinâmica em que as pessoas, quando são de fora, percebam que estão a chegar à terra do brinquedo, porque acho que temos que, de facto, pensar nisto, porque e uma das nossas prioridades, se calhar já vou aqui já puxar um bocado, será a cultura, e acho que temos que começar porque tendo a oficina só temos é que dinamizar, né? Tanto esperamos por ela, agora que vai ser efetuado o edifício, portanto temos que de alguma forma exponenciar ao máximo e tirar o partido da oficina, porque só assim é que conseguimos trazer e captar gente para nos visitar. A ideia é promover cada vez mais, então, a Alfena, terra do brinquedo.
Eu acho que isso tem que ser, temos que pegar nessa nossa logomarca e não a deixar fugir, não é? Portanto, isto é terra do brinquedo, ponto, e a partir daqui é exponenciar isto, com os fabricantes locais, com o espólio que a Junta tem bastante grande, que ao longo do tempo foi juntando, com o espólio de particulares, que também que nos ajudarão nisso, mas de facto com as escolas, portanto, e aqui a oficina também, ao fim e ao cabo, quer dinamizar um bocado o que é do brinquedo tradicional para o brinquedo mais moderno. Portanto, há aqui uma passagem de netos para bisnetos e de avós para pais. Portanto, há aqui uma série de sinergias que se consegue fazer na oficina, mas isto também podemos, de alguma forma, mostrar que a cidade também está envolvida. Portanto, e há aqui uma necessidade enorme, é que as pessoas também se envolvam nesse projeto. E isso, acho que temos que, de facto, criar zonas na cidade que as pessoas percebam que estão e têm que ter orgulho naquilo que é a sua logomarca. Já que abrimos um bocadinho o livro no que toca, então, à atividade cultural, o que é que está previsto ainda na área da cultura? Está previsto criar, portanto, a dinamização da oficina. Iremos ter um plano em termos no Parque Val de Lessa. Portanto, vamos tentar todos os fins de semana, naquelas meses de verão, não é? Criar ali uma dinâmica em que haja quase todos os fins de semana ou desporto, ou rastreios, ou danças, ou, portanto, criar aqui criar um programa que seja abrangente em todo o verão, quase. Portanto, a dinâmica é fazer com que todos os fins de semana as pessoas quase que não precisam de sair de Alfena, têm sempre qualquer coisa em Alfena para fazer. Portanto, e pegar no Centro Cultural, que também está ali em frente ao parque. Portanto, há aqui uma série de eventos que se pode fazer, que fazer com que as pessoas também queiram vir para Alfena, porque muitas vezes nós saímos de Alfena para ir visitar qualquer coisa ou para ir praticar qualquer tipo de... Portanto, se a gente conseguir ter isso dentro de portas, será importantíssimo para captar pessoas. No parque... Manter os alfenenses em Alfena e trazer chamar, eventualmente, sim, mais gente. Pois, passa por aí. Portanto, mas para isso nós temos que ter orgulho na nossa terra. E é isso que nós queremos, que as pessoas sintam orgulho na nossa terra. E o orgulho também passa por isto que nós falámos há um bocado, de existir, de facto, uma série de situações que estão menos bem, não é? As ruas, os passeios, portanto, criar isso para depois também chamar pessoas, também não faz sentido termos uma cidade, só o Parque Val de Lessa, porque para nós também Alfena será toda, e nós temos notado que há zonas de Alfena que estão completamente esquecidas, portanto, há sítios onde as varreduras não passam há meses, e de facto nós, também dos nossos compromissos, passa por as pessoas perceberem que também vivem em Alfena, e para nós não existe nem de primeira nem de segunda. Portanto, mas isso, a limpeza urbana é uma das competências da Junta de Freguesia. Claro. O que é que acha que está a falhar, então? Eu não sei, eu acho que o que está a falhar é porque temos ali um parque enorme, não é? Em que de facto não existe capacidade para ter aquilo sempre organizado, sempre limpo e depois tempo para o resto. Portanto, o parque de alguma forma absorve grande parte dos funcionários e os recursos, mas não pode ser em detrimento dos outros. Portanto, para nós, a prioridade é cumprir aquilo que é as nossas funções. É-nos transferido para nós competências e dinheiro para tratar. Portanto, isso nós vamos fazer. O que sobrar é que é investido. Então, nós vamos fazer ao contrário, e daí o ser diferente. Primeiro, nós vamos tratar da nossa competência. E fazer o que é da nossa competência, então, mas, fazer neste caso, o parque, sendo propriedade da Junta de Freguesia, a manutenção do parque também tem que ser responsabilidade da Junta de Freguesia. Também tem que ser, mas se não pudermos ter todas as semanas a relva cortada, a parada, teremos que criar formas de aquilo não estar sempre... Então, eu não quero que o parque fique... O parque tem que continuar e tem que estar bonito. Agora, nós temos é que arranjar forma de não podemos esquecer do resto. Porque senão também há muita gente que não vem ao parque. Portanto, há muita gente da periferia da cidade que quase que não vem ao parque. E eles não têm que ser prejudicados por isso. Há uma série de investimentos que estão a ser feitos no parque, se calhar, connosco, poderiam ser feitos mais tarde. Portanto, percebe? Portanto, imaginemos que há ali um investimento que nós vamos fazer no parque, não é? Portanto, se de facto houver dinheiro, não vamos retirar do resto da população para pôr lá o dinheiro todo. Portanto, se houver aqui uma boa gestão, eu acho que a Câmara também aí será importante em termos de ajuda, para de alguma forma conseguirmos que o parque esteja sempre bonito e sempre agradável de se lá passear. Mas o parque também requer de pensar nele mais do que o que é.
E para nós o parque será um objeto de estudo, logo, mal a gente chega à junta, para reorganizar o parque. Portanto, há ali uma série de zonas que têm que se interligar umas com as outras, o parque Valdelessa com o São Lázaro, criar ali um circuito para de facto não ser esquecido o São Lázaro, porque o São Lázaro está completamente esquecido. Depois, quando não há movimento, há o abandono e depois acontece o que a gente sabe, é lixo, é droga, é uma série de coisas que nós não queremos para a nossa cidade. Mas isso só se consegue, combate-se com criar ali uma dinâmica de movimento onde de facto as pessoas percebam que há movimento e deixam de ficar por ali. Portanto, e o parque tem que ser reorganizado, tem que ser pensado num futuro. Eu acho que ao longo do tempo, e isto não é, pode ser uma crítica construtiva, mas o parque foi aumentando e foi-se fazendo ao bolso o que era possível fazer. Também estou a dizer, se calhar da forma que foi feito, se calhar era a melhor forma. Mas o que nós queremos é reorganizar em termos de arquitetura, pegar naquilo e mostrar às pessoas qual é a nossa perspectiva para o futuro do parque. Pode passar só por reorganizar algum tipo de circuito, pode passar por trocar aros, pode passar por tirar o campo onde se pôs agora de jogos e passá-lo para outra zona, porque ali achámos que, por exemplo, ali ao lado do rio, a jogar a bola e a bola cai ao rio, é um problema, a bola vai para o vizinho que está atrás. Portanto, é este tipo de arranjo que nós queremos fazer, mas acho que é importante projetar isto e a população saber como é que vai ficar. Eu acho que isso é fundamental. Miguel, já que estamos a falar aqui do parque, vi uma questão no vosso programa que tem a ver com criar e implementar um regulamento de utilização do Parque Valdelessa. O que é isto? Isto é um bocado chamar ao civismo das pessoas. Eu acho que isto não era necessário. Se as pessoas se soubessem comportar, não é? Mas, de facto, o que está a acontecer é que as pessoas vão para o parque e depois vão para lá com os animais e vão para lá e não limpam as fezes dos cães. Portanto, aqui as pessoas têm que perceber que há regras e essa passa por aí. De facto, é as pessoas identificar algum tipo de situações, os cães, o lixo. Ao fim e ao cabo, é dizer às pessoas aquilo que não deveria ser preciso dizer. Portanto, as regras ao fim e ao cabo, criar ali algumas regras para as pessoas perceberem ou elucidá-las daquilo que não devem fazer no parque, não é? Uhum. Já temos aqui, entramos já nos 10 minutos finais e já temos aqui algumas questões colocadas por quem nos está a seguir. A primeira então fala no reforço do apoio ao associativismo e da promoção de eventos culturais que envolvam as associações. De que forma o vai fazer? A forma é pegar nelas e envolvê-las, não é? Podemos, por exemplo, criar uma festa no Parque Valdelessa, em que as várias associações de dança ou de teatro e dinamizar ali ao longo do parque uma série de partes culturais, não é? De dança ou de lavar no rio. Portanto, há ali uma série de coisas que podemos transportar, teatro. Portanto, pode-se fazer ali no Parque Valdelessa uma série de coisas. Haver uma programação em termos de espetáculo, de cultura, aí tem que ser uma parceria com o auditório. Portanto, criar aqui uma dinâmica em que consigamos pegar naquilo que nós temos e trazer para a população e mostrar à população. Portanto, mas isto será sempre feito numa dinâmica de grupo, uma dinâmica em que pegamos no que existe. O que as pessoas têm que perceber, isto muitas das vezes, o que nós queremos não é comprar espetáculos, o que nós queremos é que as pessoas se envolvam, que venham e que tragam ideias, porque nós também não temos que ter a ideia de como é que vamos fazer um prato, até porque o teatro não precisa muito, por exemplo, não é? Nós temos é que as pessoas que queiram vir e que nos tragam propostas e ideias, e a Junta estará sempre disponível para qualquer tipo de evento, assim que seja possível. Portanto, há coisas que nos extravasam em termos de orçamento e que não podemos fazer, mas isto é transversal a todas as áreas da cultura. Portanto, isso é fundamental para nós. Li no seu programa requalificação dos lavadouros. O que pensa fazer sobre isso? Portanto, os lavadouros que estão em funcionamento e que as pessoas usam, de facto, é arranjá-los, não é? E também criar algum tipo de regras, porque há principalmente num dos lavadouros que nós tivemos à beira do apiadeiro, e recebemos umas queixas em que aquilo é usado para outros fins, portanto, e ali se calhar vai ter que passar a polícia mais vezes para dissuadir de alguma forma aquilo que lá vão fazendo. Depois existe algum deles que estão completamente abandonados.
Aí, uma das nossas propostas, isso vai enquadrar aqui um bocado na área das escolas, que é, queremos lançar um desafio que é pegar nos miúdos e, de facto, eles serem eles a dar-nos ideias daquilo que será ou que deveríamos de lá fazer nos lavadouros. Perceber naquilo que existe amianto e retirá-lo, isso tem que ser, mas de facto os lavadouros nós queremos é envolver aí a população e é uma das nossas surpresas, é naqueles que estão a ser usados, portanto, pô-los em melhores condições, requalificá-los e os que estão ao abandono. Aí queremos que a população se envolva e que nos deem ideias. Sim, basicamente algumas ideias, há quem deu-nos uma ideia que era recriar no interior aquilo que era a paisagem antiga em termos de pintura. Portanto, há aqui já algumas ideias, mas queríamos deixar isto, é uma das nossas, queríamos criar aqui algum desejo também das pessoas se envolverem, porque depois são coisas que trazem muitas recordações, não é? Principalmente aos mais velhos, e de facto acho que era esse nosso desafio que nós queremos. Portanto, há aqui o que existe em termos de uso, queremos de facto que seja requalificado e que criar condições para serem usados e continuarem a usar, porque de facto há sítios onde ainda são usados. E os outros é mesmo um desafio que nós queremos lançar à população e principalmente à comunidade escolar, que se envolvam também de alguma forma para participarem e para um bocado para as pessoas temos que envolver, nós temos muita vontade de trazer as pessoas. As pessoas não têm que ter medo de dar ideias. É isso que nós também não temos que ter medo de os receber. Portanto, nós vamos estar na junta com uma porta aberta para todos, para a crítica construtiva, para a crítica negativa, que também irá existir, mas sobretudo as pessoas perceber que tem ali alguém que os vai ouvir naquilo que é a sua ideia. Pode ou não ser possível executar. Ser viável, não é? Ser viável às vezes, e também é preciso explicar às pessoas porque é que não é. Porque muitas vezes as pessoas também chateiam-se com uma série de problemas, aquela situação que falei há um bocado do que não está acabado, aquela linha de estacionamento. Se a gente explicar às pessoas o porquê das coisas, se calhar conseguem perceber. Até podem na altura não querer entender, mas depois chegam a casa e vão refletir naquilo que se falou e vão perceber que de facto as coisas nem sempre são como nós queremos. E nós queremos muito transmitir isso. As pessoas têm que se envolver na freguesia. E é isso que nós queremos, que as pessoas tenham essa confiança em nós. É que podem dar opiniões, podem trazer aquilo que elas acham que é de uma mais-valia para todos, também será para nós, enquanto autarcas, não é? A próxima questão está relacionada com o grave problema da habitação em Alfena e a questão é o que é que propõe fazer. Isto é uma competência da Câmara Municipal, mas o que é que a Junta de Freguesia pode fazer? Pressão, não é? Mas identificar e fazer pressão. Portanto, há uma série de focos que já estão identificados pela Câmara, foi aprovado um investimento de cerca de 42 milhões de euros que vão ser investidos na requalificação, na aquisição, na ajuda das rendas. Portanto, há um programa em termos municipais de quase 42 milhões de euros que já está aprovado. Habitação nova não está Habitação nova também. Portanto, no programa, no ARU, está previsto requalificar o que existe, comprar edifícios devolutos, requalificar esses edifícios, requalificar alguns que estejam pior, algum apoio para as rendas. Isto enquadra-se nisto que aconteceu, portanto, na bazuca, né? E a Câmara conseguiu captar cerca de 42 milhões de euros que vão ser investidos em tudo que é habitação social. Portanto, há aqui um investimento enorme, portanto, é muito dinheiro, 42 milhões de euros, e que de um bocadinho dali serviria para fazermos a nossa junta, mas não é, portanto, e também é uma prioridade muito maior. Bazuca, o dinheiro para... Mas, de facto, na Câmara Municipal, acho que conseguiu captar, em termos de orçamento, bastante para... Portanto, acho que a habitação social, a junta, não sendo uma competência dela, direta, mas é naquilo que é identificar aquilo que são as lacunas e depois transmitir e fazer essa pressão. Agora, tem que ser sempre uma pressão construtiva e não pode haver aqui... Eu acho que isto é como na nossa vida, nós temos que perceber que temos que trabalhar de uma forma transparente e séria, e quando assim é, as coisas fluem de maneira diferente. Portanto, nós não conseguiríamos na nossa vida privada criar um projeto, andar com um projeto para a frente com alguém com quem não se identifique. Portanto, aqui o que se quer de facto é, a Câmara percebeu, a Câmara tem um investimento colossal
para a habitação social, e é isso que vai ser feito, e nós estamos aqui para, de alguma forma, perceber se vai ficar alguma coisa para trás ou não. Mas vai ser distribuída, tem ideia se vai ser distribuída pelo Conselho? Os 42 milhões é pelo Conselho. Portanto, foi um levantamento que foi feito, as juntas participaram, portanto, nós enquanto Assembleia não fomos ouvidos, não era da nossa competência, mas de facto houve aqui um levantamento que foi feito com todos, portanto isto já foi aprovado em reunião de Câmara e em Assembleia, portanto é um investimento que está para ser executado e de alguma forma acho que nunca vai resolver o problema, não é? Porque a parte social é sempre pouco, não é? Porque há sempre pessoas muito necessitadas. Depois vamos ter aqui um problema gravíssimo, que é o pós-pandemia, que acho que vamos... crise económica que eu acho que se vai instalar, e eu que sou um bocado pessimista, porque acho que andamos todos aqui numa ilusão de tanto dinheiro que vem, mas de facto acho que quando passar a parte da pandemia e a seguir a bazuca a acabar, portanto temos que... E aí será fundamental haver uma conjugação de esforço muito grande para conseguirmos aguentar aquilo que pode ser um problema. Deus queira que eu esteja enganado, porque aí estaremos todos melhor, mas acho que é mesmo muito importante criar a união. É isso que nós queremos de facto, e estou sempre a repetir, porque para nós é fundamental, e na minha vida particular é assim, portanto, e ao longo da vida eu tenho muitos amigos para a vida, e porque de facto há aqui uma transparência muito grande, e é isso que eu quero, de alguma forma, transmitir. Eu, enquanto pessoa, a minha equipa é uma equipa fantástica que nós temos. Vou ter que cortar a palavra porque já entramos no último minuto. Okay. Ainda temos aqui uma questão para resolver. Não sendo o assunto mais importante para a Alfena, foi uma promessa do Presidente da Câmara o restauro do Moinho da Levada. Domingo vamos a eleições e temos uma promessa não cumprida. Se o PS ganhar a Câmara e a Junta, vai lutar pela obra ou vai ser um não assunto? A palavra conta muito, dizem do outro lado. Estamos a falar dos moinhos, certo? Do moinho, exatamente. O nosso programa está a requalificação ou a pressão para a requalificação dos moinhos. Portanto, não será um. Nós iremos tentar, de alguma forma, haver essa pressão para resolver os moinhos. Os moinhos também há um projeto, em termos de vários concelhos, que abrange Matosinhos, Valongo, o corredor do Lessa. Exatamente. Portanto, e aí acho que teremos que enquadrar os moinhos. Portanto, para nós será também uma forma de conseguir canalizar o investimento, se calhar, para essa recuperação. Para a recuperação dos moinhos e também para aquilo que para nós é muito importante, é pegar no Val do Lessa e conseguir estender pelo rio. Isso para nós seria o ideal. Portanto, o Val do Lessa... Acha que este compromisso que as 4 câmaras municipais assumiram, no fundo, vai ser fundamental para desenvolver... Eu acho que é fundamental eles perceberem que é um bocado, como eu estava há um bocado, eles têm que perceber mesmo que têm que trabalhar em conjunto. E aqui não é tentar ver qual delas é que consegue captar mais dinheiro para a sua, mas de facto é em prol de todos. E eu acho que aí é fundamental e aí de certeza absoluta que se irá conseguir revitalizar tudo. Agora, é um projeto que não vai ser em meio ano, nem num ano, nem 2. As pessoas têm que perceber que o dinheiro existe, esse compromisso existe entre as várias autarquias, portanto já começou entre Matosinhos e Maia. Portanto, e acho que agora está na altura também nós começamos a pensar nisso, programar, mas de facto para nós os moinhos seria até porque nós éramos uma terra de farinha, não é? Portanto, e os moinhos de alguma forma para nós era e é um bocado ir ao encontro à logomarca, que também é a panificação em Valongo, mas nós também temos aqui uma parte da panificação, porque a matéria-prima saía muito aqui de Alfena, e acho que para nós será fundamental também a requalificação dos moinhos. Portanto, não posso prometer, que não é a minha forma de estar, que vou conseguir, mas que de facto há uma pressão enorme que vamos fazer para que isso seja possível. Miguel, já entramos aqui, já ultrapassamos o tempo, portanto agora vou-lhe dar 30 segundos. Era 1 minuto, mas vou ter que reduzir, como reduzi também aos outros candidatos, para fazer um apelo. O que eu peço às pessoas é, do domingo, o apelo é ao voto. Mais do que exercerem e votarem em nós, de facto para nós é importante as pessoas escolher quem quer que seja o vosso líder na freguesia. Votar para as mulheres era impossível antes de 25 de Abril. Portanto, aproveitem, não fiquem em casa e deem-nos um voto de confiança, porque de facto, e eu agora não poderia deixar de falar que tenho uma equipa fantástica e essa equipa acho que traz um dinamismo para todos. Portanto, acho que
acreditar no nosso projeto, de facto, é acreditar que vamos fazer de forma diferente e de uma forma séria, honesta e transparente. Muito obrigado, Miguel, por ter estado connosco e por ter apresentado, no fundo, o programa aqui aos alfenenses. Alfena Global está amanhã novamente de regresso. Temos mais um convidado para ouvir e para ficar a conhecer o programa. Amanhã vamos então ter cá connosco o candidato do Chega, Francisco Pacheco. Até lá!